No ano passado, a Escola Nacional da Magistratura promoveu 23 cursos para 530 magistrados na busca do aperfeiçoamento do trabalho do juiz e da justiça. A formação continuada e a gestão no judiciário são desafios para a construção do juiz no século XXI como agente de transformação social. Estes são os principais assuntos de hoje para o nosso entrevistado, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, aqui no Brasil Justiça, um programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que tem a proposta de discutir o futuro e o rumo da justiça. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Doutor Bacelar, como se forma um juiz? Não basta apenas fazer o curso de Direito, depois o concurso para juiz e o curso na escola judicial? O que mais é preciso? Além dessas primeiras iniciativas, ser bacharel em Direito, participar de 3 anos de atividades jurídicas variadas, ganhar experiência prática, aí sim vem o concurso público de provas e títulos. A partir do concurso público de provas e títulos, ainda há um período de vitaliciamento que nós chamamos, que é um período de prova do magistrado. Ele passa 2 anos sendo acompanhado e fazendo cursos e treinamentos para verificar se efetivamente ele tem aptidão para ser juiz. A partir do decurso desses 2 anos, com satisfatório rendimento e produtividade, as corregedorias emitem um parecer e eles são então vitaliciados. Significa dizer serão juízes até morrer, se desejarem. E agora nesse vitaliciamento, a partir disso, tem a formação continuada. O juiz precisa se atualizar sempre, constantemente, fundamentalmente num país como o Brasil, que tem muitas leis, muitos regulamentos, então o juiz sempre tem de se aperfeiçoar. E aí, o fundamental também é que ele busque, nessa formação, promovida pelos cursos, todos eles credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, titulação para que ele possa ser promovido por merecimento. Então os tribunais têm de valorizar aquele juiz que se capacita, que se interessa e que procura estar permanentemente atualizado. Perfeito. Os juízes, eles proferem suas decisões com base na formação deles, mas também economia e sociedade, elas podem vir a afetar na decisão de um juiz, ou ele deve se ater às leis e à formação básica dele? Essa pergunta é bem importante num contexto de que o juiz ele precisa estar inserido na sociedade em que ele vive. Por isso o juiz tem que respeitar as peculiaridades do seu ambiente. E ambiente externo é a economia, é a repercussão das suas decisões no ambiente econômico, é a repercussão das suas decisões. Então, o juiz tem que estar inserido nesse contexto. Então, ele precisa, sim, se preocupar, não só com a solução técnico-jurídica, aquela solução de aplicar a lei ao caso concreto, de fazer a subsunção, como a gente diz, da norma ao fato, mas ele tem de se preocupar com várias circunstâncias. Tem que analisar os efeitos colaterais de suas decisões e, ao mesmo tempo, propiciar alcançar o valor maior, que é o buscado pela justiça, que é o valor justiça, que é a pacificação das pessoas, a coordenação dos interesses privados. Essa visão é fundamental nesse momento histórico que nós estamos vivendo. O juiz não pode ser um mero aplicador da lei, ele precisa ser um juiz do seu tempo, do seu local, se preocupando com todas as repercussões e, ao mesmo tempo, promovendo justiça. Nessa construção permanente, mudou bastante o perfil dos juízes. Hoje, eles se aproximam mais da sociedade, ouvem mais. Isso ajuda a decidir melhor? Eu não tenho dúvida disso, Renata, porque o juiz do passado era um juiz que se fechava, não se comunicava com a sociedade e, ao mesmo tempo, se escondia por trás da lei. Porque dava algumas justificativas, inclusive, quando alguém dizia, mas essa decisão não está correta. Então, o argumento era, eu não faço as leis, quem faz as leis é o poder legislativo. Daí quando diziam, mas a justiça é muito demorada, eu não tenho recurso, quem tem recurso é o poder executivo. E, portanto, o judiciário sempre se escondia por trás das leis. Hoje não se admite mais isso. O judiciário hoje encara a sua responsabilidade, está percebendo que muitas das mazelas e dos problemas e das angústias do povo brasileiro dependem de uma atuação efetiva do Poder Judiciário. Esse é o novo Poder Judiciário. Tribunais se preocupando com a prestação de um serviço essencial e relevante à população. Juízes comprometidos com esse ideal de levar efetivamente a justiça até a população. Então, realmente houve uma mudança e isso é muito positivo.
também ele aparece mais, ele se expõe mais. E tudo isso gera também efeitos colaterais negativos. Não são só pontos positivos que nós podemos ver dentro desse prisma. Perfeito. E esse, então, é o perfil do juiz no século XXI. Mas ele está pronto ou digamos que ele ainda está sendo gerado? Eu acho que tem uma palavra que se usa muito para qualificar o juiz. Excelência, né? Vocês já viram, na prática, as pessoas chamam o juiz excelência, né? Essa palavra é muito forte. O dia que eu merecer o título de excelência é uma coisa muito importante, mas nós não vamos conseguir atingir a excelência. A excelência depende de um trabalho contínuo e jamais terminado. Vai ser uma necessidade constante do magistrado buscar aperfeiçoamento, mas não só do ponto de vista técnico-jurídico. O juiz tem que ser uma pessoa humana, tem que saber ouvir, tem que ser bom pai, ele tem que ter todas as qualificações de um juiz integral. Esse será o juiz no século XXI. Mas para isso, ele precisa vencer preconceitos, ele precisa deixar de imaginar que a solução de estudar o processo, estudar a jurisprudência, vai fazer com que se encontre a paz entre as pessoas. Ele precisa, sim, se preocupar com aspectos sociais, filosóficos, antropológicos e até mesmo se preocupar com outras ciências. Até a física quântica hoje tem sido utilizada para procurar promover aquele verdadeiro sentimento na população, que é o sentimento de justiça. E o dia que nós conseguirmos chegar a isso, aí nós vamos poder dizer, podemos ser tratados por excelência, porque nós vamos dar à população um tratamento de excelência. Mas isso é uma busca contínua e certamente nós vamos ir mais além do que teríamos ido sem nosso esforço, mas nunca alcançaremos a excelência. Desses 23 cursos promovidos pela Escola Nacional da Magistratura no ano passado, quais foram os temas mais presentes? Todos esses temas, né, que foram tratados, por exemplo, alguns temas técnico-jurídicos. Nós não podemos esquecer que o juiz, no seu dia a dia, ele aplica a lei ao caso concreto. Isso é uma realidade. Então é uma linha, é uma vertente que o juiz precisa sempre estudar, conhecer a jurisprudência dos seus tribunais. De outro lado, nós precisamos também pensar num juiz com visão interdisciplinar. É um juiz que vai estudar um pouquinho de filosofia. Então nós trabalhamos com filosofia, com antropologia, direito e psicanálise, psicologia, assuntos da direito constitucional, tendo por base a filosofia. Então, esses são os temas que deram foco a esse plano que nós fizemos no ano passado nesses cursos. Outra ideia, além desses cursos, é promover o ensino à distância, que ainda não faz parte da cultura do juiz brasileiro, fazer cursos à distância. Entretanto, nós somos em 17.800 juízes no Brasil todo, entre a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Militar. Então, só os cursos, os 23 cursos, sem ofertar mais vagas para todos esses magistrados que queiram fazer os cursos, é muito pouco. Então, agora para 2012, já projetam-se 26 cursos, amplia-se um pouco mais. E abre-se também mais vagas no ensino à distância. 10.000 vagas a gente imagina poder abrir e esperamos que os juízes possam participar mais também dos cursos à distância. Mas todos eles têm uma visão interdisciplinar, não são só de formação técnico-jurídica. Muito obrigada. No próximo bloco, o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, vai falar sobre a importância da gestão no judiciário. A gente volta em instantes, não saia daí. Estão abertas até o dia 23 de março as inscrições para o Programa Internacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, Estudo Comparado dos Sistemas Judiciários do Brasil e Argentina. 20 vagas serão oferecidas no curso que vai acontecer do dia 26 de maio a 1º de junho na Suprema Corte da província de Mendoza, na Argentina. Os participantes vão conhecer o sistema judiciário argentino, além da integração e prática com as diversas cortes e serviços essenciais. Os interessados podem se inscrever no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar. No bloco anterior, ele comentou sobre o aperfeiçoamento do trabalho do juiz e da justiça.
Agora, vamos falar sobre a importância da gestão no judiciário. Doutor Bacelar, as escolas judiciais começam a dar mais importância ao tema gestão no judiciário. Por que essa preocupação? Dentro daquela mesma visão de você trabalhar um magistrado em vários aspectos e dentro de uma visão interdisciplinar, ele conhecendo outras disciplinas, você percebia que o juiz muitas vezes ele atuava nos processos e era bom naquilo que ele fazia dentro da visão técnico-jurídica. Produzia decisões. Só que daí, quando as coisas não funcionavam bem, ele não sabia como achar uma solução. E aí começou a se perceber que celeridade, algumas vezes depende do fluxo de processos, aqueles volumes grandes de processos que estão nos nossos gabinetes, eles têm um fluxo. E isso a ciência da administração já trabalha há muitos anos. Por exemplo, cálculo de desvio padrão. Eu marco 5 audiências, quantas eu poderia marcar? Quanto tempo eu tenho para cada audiência? Tudo isso faz parte de algumas dos componentes e ferramentas que a ciência da administração já trabalha. Qual é o tempo necessário para os julgamentos? Quanto tempo necessário para que o conflito possa ser resolvido? Né? Hoje existem vários princípios, inclusive constitucionais, que dizem do tempo razoável do processo. Qual é o tempo razoável do processo? Tudo isso a ciência da administração pode nos auxiliar. Por isso o perfil do juiz que cumpre metas, o juiz que faz planejamento estratégico, aquele juiz que sabe gerir as pessoas que trabalham com ele. Muitas vezes o juiz não sabia nem mesmo conversar e dar ordens como um verdadeiro líder que é em relação às pessoas que trabalhavam com ele. Tudo isso a gestão judiciária começa a ensinar. Além do mais, o que nós temos sempre dito é o seguinte: você não pode transformar o juiz, como quiseram alguns, em unidade produtiva. Não, juiz é gente, é pessoa. As pessoas que trabalham com o juiz na secretaria são pessoas que merecem tratamento pessoal. Por isso a gestão das pessoas tem que ser uma gestão técnica. Mas não pode ser uma unidade produtiva. Achar que ele tem que produzir tantas decisões, porque tem a ver aí a qualidade, o atendimento pessoal e a valorização do ser humano. E isso não se pode exigir do juiz. Eu não posso dizer para o juiz que ele tem que obrigatoriamente dar 1000 sentenças por mês, porque não é razoável que trabalhando com relações humanas complexas, você exija a produtividade desta forma. O juiz tem de ter a produtividade, mas com qualidade. Então esse é o desafio que a ciência da administração ajuda o Poder Judiciário a fazer justiça. Ou seja, então por meio da parte administrativa da formação, é possível sim ter um juiz gestor voltado para essa parte da administração judiciária, que às vezes tem uma certa carência. Imaginava-se, né, Michel, por alguns tempos, que o líder nascia um a cada 100 anos e era a teoria do grande homem, aquele líder tinha... Hoje não, se percebe que tendo a formação que tiver, né, sendo juiz, sendo promotor de justiça, sendo advogado, sendo engenheiro, a pessoa que exerce a condição de liderança, ela precisa ter agregadas algumas ferramentas para que ela possa ser um verdadeiro líder. O juiz gerencia o seu cartório, gerencia a sua serventia, o seu foro. Algumas vezes ele assume como diretor do foro e tem que coordenar os estagiários, a questão da compra de produtos. E se ele não tiver um mínimo de conhecimentos para isso, ele não vai ser um bom administrador e nem mesmo um bom juiz, porque ele tem de ter essa visão. Por isso as escolas de magistratura, a própria Escola Nacional de Formação que eu presido, ela tem se preocupado constantemente em ofertar todas as possibilidades para dar mobilidade ao juiz. Onde quer que tenha um bom curso de gestão, nós vamos abrir a possibilidade para que o juiz possa ir lá, conhecer essas ferramentas e poder se aperfeiçoar na sua atividade dentro do Poder Judiciário. Então é possível adotar técnicas de gestão de maneira a melhorar a produtividade no judiciário? Eu acho que não só a produtividade, mas também a qualidade do serviço. Porque quando nós falamos em produtividade, eu sempre tenho uma certa preocupação em exigir apenas quantidade. Então nós temos que exigir quantidade com qualidade. E eu só vou saber se eu sou um bom profissional se eu também usar alguns instrumentos da gestão, que é análise de satisfação do jurisdicionado. Então é muito importante que eu tenha uma boa produtividade, faça isso com qualidade, mas ao mesmo tempo eu consulte o meu jurisdicionado, consulte aqueles indiretamente vinculados à atividade do Poder Judiciário, por exemplo, os advogados, as partes, as pessoas que estão envolvidas no Poder Judiciário e com as causas, para saber se nós estamos efetivamente prestando um serviço de qualidade. Então todas essas ferramentas, elas vão melhorar não só a rapidez no atendimento, mas também a qualidade no atendimento. E isso a gestão pode e deve nos ajudar. Obrigada.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a AMB realizou o encontro por um Brasil sem violência contra a mulher. Na ocasião, foram discutidos o papel da magistratura e do judiciário brasileiro na consolidação dos direitos da mulher. Vamos conferir a reportagem. No Dia Internacional da Mulher, autoridades dos poderes legislativo e judiciário ouviram relatos e depoimentos de juízes e juízas que atuam nas varas de combate à violência doméstica sobre o desempenho da magistratura nos primeiros 5 anos de aplicação da Lei Maria da Penha. Nesse evento nós pudemos ver a pessoa vitimada, a pessoa assassinada, as suas últimas palavras, fruto de uma violência gratuita, de uma violência motivada, muitas vezes por falta de cultivo de alguns valores essenciais. Em seu discurso, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Otávio Augusto Barbosa, informou que desde antes da edição da Lei Maria da Penha, o tribunal se preocupava com o tema. Segundo ele, hoje são 22 varas, sendo 6 específicas de violência contra a mulher. A tendência agora, nesse tempo que nós temos ainda, serão efetivadas mais 3 varas. Durante o evento, vários magistrados trocaram experiências sobre o trabalho nos seus estados. Os participantes avaliaram os resultados do evento. Hoje nós tivemos contato com todas as pessoas que trabalham com as políticas públicas para as mulheres, tanto no campo legislativo como dentro do próprio judiciário, trazendo a vivência e todas as agruras do nosso dia a dia e provando que nós já evoluímos bastante. A associação tem um papel importante na sociedade, ela impulsiona condutas, impulsiona políticas públicas e a AMB reconheceu que com 5 anos de vigência, a Lei Maria da Penha precisava ser revisitada. Nós tivemos um relato, um raio-x, uma radiografia de como está a implementação da Lei Maria da Penha nos vários locais do Brasil, mas tivemos mais do que isso, uma noção muito exata do comprometimento de muitas pessoas da magistratura. No próximo bloco, vamos falar sobre as teses que vão movimentar o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de novembro em Belém. A gente volta em instantes. As inscrições para o curso de aperfeiçoamento para magistrados em Direito Eleitoral estão abertas até o dia 30 de março. Promovido pela Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, o curso será realizado entre os dias 25 e 27 de abril no auditório da ENFAM em Brasília. 80 vagas estão disponíveis. Outras informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje recebemos o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, que no bloco anterior falou sobre a importância da gestão no Judiciário. Doutor Bacelar, o senhor coordena a Comissão Científica Preparatória do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados. Que temas devem nortear esse grande debate nacional? A Comissão Científica passou a analisar aquilo que tem acontecido, né, dentro desse momento histórico, desse contexto histórico que nós estamos vivenciando. O primeiro tema que foi lembrado foi a questão da segurança dos magistrados. E não sem razão, tivemos recentemente o episódio da juíza Patrícia Scioli, assassinada, e isso tudo gera uma insegurança no próprio regime democrático brasileiro, que tem por base os 3 poderes e o poder judiciário, nesse momento, sem segurança, não tem como desempenhar com independência as suas funções. Então, o primeiro tema é a segurança dos magistrados. Analisar, discutir, sugerir aos magistrados que apresentem suas teses, inscrevam no nosso concurso de monografias sobre esse tema, porque é fundamental. Além de política pública, segurança no judiciário é uma questão que já teve repercussão em outros países, a exemplo da Itália, nós tivemos problemas graves na Colômbia e vários outros países. O Brasil não tinha esse problema. Esse problema hoje é atual no Brasil, então vai ser um dos focos do Congresso. Depois, a ideia da judicialização e desjudicialização, que é um tema muito importante. Cada vez mais o judiciário
tem um volume grande de causas e não tem conseguido fazer com que essas causas saiam do Poder Judiciário. Se falava em acesso à justiça, hoje nós falamos agora em saída da justiça. Precisa propiciar isso. Isso se faz por meio da desjudicialização. Mais de 25 milhões de causas ingressam nos juízos brasileiros todos os anos. Nós precisamos dar conta de resolver isso, mas não só com produtividade quantitativa. Precisa resolver isso com qualidade e com satisfação da população. Esse vai ser um dos temas. Para isso entra conciliação, mediação, negociação, formas alternativas, múltiplas portas de dar conta dessa demanda em tempo razoável. Depois, outro tema é políticas públicas, relacionamento de diretrizes e políticas públicas para o Poder Judiciário. A partir da própria definição do Conselho Nacional de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, como que podem se estabelecer diretrizes para que nós possamos prestar um serviço cada vez melhor para a população. Essas políticas públicas, esse relacionamento do Supremo Tribunal Federal com a sociedade, Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça em todo o âmbito estadual, nos tribunais federais, os tribunais do trabalho, os tribunais militares, os tribunais eleitorais, tudo isso faz parte dessa política pública. Além disso, a formação do magistrado é um dos nossos temas, que é um tema que sempre entra na nossa linha de atuação, por sermos escola de magistratura, trabalhar muito a formação, como melhorar a formação e atingir, dando mobilidade ao magistrado em todo o Brasil. Uma das ferramentas será o ensino à distância, mas dentre outras, convênios nacionais e internacionais, para que o magistrado esteja cada vez mais capacitado para desempenhar o seu serviço perante a sociedade. E também o tema dos magistrados aposentados e dos pensionistas. O magistrado, depois que se aposenta, ele precisa e pode dar da sua experiência uma lição para os novos magistrados? Essa é uma pergunta que nós fazemos. Será que dá para contar com os magistrados aposentados de uma maneira mais produtiva nas atividades de conciliação, nas atividades de comissões, de grupos de trabalho? Nós vamos discutir isso, além das preocupações com a paridade e a integralidade do vencimento, dos subsídios, das pensões desses magistrados. Não dá para imaginar que o juiz, enquanto é juiz, tenha respeito à sua profissão e à sua carreira e depois de aposentado seja esquecido. Tudo isso vai ser discutido também como um dos tópicos e em cima desses tópicos é que vão ser viabilizadas as inscrições das teses para o Congresso e também do concurso de monografia. Tendo como base esse primeiro tema da segurança dos magistrados, seria correto então afirmar que há sim uma certa prioridade nesse tema por todo o cenário que se tem vivido e de que forma, o que pode se tirar de prático dessas teses, dessa discussão que vai ser levantada em novembro lá em Belém? Bom, primeiro é entender essa questão da insegurança dos magistrados, porque a insegurança dos magistrados ela gera também um magistrado menos atuante, um magistrado menos produtivo. Imagina um magistrado com medo. Como é um magistrado com medo? Será que ele consegue ser independente? O magistrado tem que ter condições de independência para julgar a favor ou contra quem quer que seja. Se precisar julgar contra o governo, ele tem que julgar contra o governo. Se precisar julgar contra o criminoso, julga contra o criminoso. Um grupo econômico, uma pressão política, ele não pode se sujeitar a isso. Quando você vê uma situação de insegurança, de ameaça, de constrangimento, você pode quebrar essa linha de imparcialidade no magistrado. E se você tiver a quebra dessa linha de imparcialidade, certamente você quebra um dos pilares do regime democrático. Como trabalhar isso? Primeiro, o magistrado precisa se sentir seguro e para que ele se sinta seguro há necessidade de apoio dos tribunais, de apoio do Conselho Nacional de Justiça, de apoio das associações de magistrados. E além disso, para que o magistrado seja um verdadeiro magistrado, ele tem que saber como lidar com isso, gerenciar preventivamente a crise de segurança. Onde nós temos no Brasil 17.800 magistrados, dos quais um percentual, não é muito divulgado isso, mas um percentual sofre ameaça. Como que está esse magistrado? Como é que está a sua vida hoje? Ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa se capacitar para saber como lidar com essa crise e como gerenciar preventivamente para que não aconteça o que aconteceu com a juíza Patrícia Scioli, que foi realmente uma tragédia. Quase tudo nesse país vai parar na justiça, especialmente após a Constituição de 88. O judiciário hoje, ele está preparado para tanta demanda? Essa pergunta é uma pergunta que ela não pode ser respondida assim em 2 palavras, mas ela demanda uma série de outras reflexões. Bom, primeiro aspecto é o aspecto do monopólio jurisdicional, né? No passado, em determinado momento histórico, veio a Constituição da República e diz assim:
você, cidadão, você não precisa brigar para resolver os seus direitos, que tem um órgão oficial que resolve os seus interesses. Aí vem um aspecto cultural do brasileiro. Eu sempre costumo dizer que não consigo esquecer uma senhora, eu estava no fórum em Catanduvas, lá no interior do Paraná, onde tem o presídio federal, eu fui juiz lá, e uma senhora então, eu escutava ela dizendo que queria falar com o juiz, Aí eu desci correndo, achei que era uma questão urgente, corri. Quando eu vi, ela estava puxando um moleque, um menino, um garoto, pelo cangote assim. Daí eu olhei e falei, senhora, o que está acontecendo? Quero falar com o juiz. Falei, pode falar, eu sou o juiz. Falou, a senhora é o juiz? Toma, doutor, eu trouxe o moleque para o senhor cuidar porque eu não dou conta do moleque. Bom, por que eu estou dando? Essa cena não sai da minha cabeça porque a cultura brasileira é de achar que tudo deve levar ao Poder Judiciário. E isso gera uma demanda e uma excessiva judicialização. Será que esses casos têm que ser levados para o Poder Judiciário? Me parece que há necessidade de trabalhar uma mudança de cultura para que a população perceba que ela pode, empoderada, ela pode ter o poder de ela mesma resolver os seus conflitos, sem necessidade de levar tudo para o Poder Judiciário. Então esse é um desafio que o Poder Judiciário não pode rejeitar as causas, eu não posso dizer que não vou julgar as causas, eu sou obrigado a julgar, mas ao mesmo tempo nós temos que trabalhar a população para perceber que algumas causas ela pode resolver e que ela não precisa se socorrer do Poder Judiciário. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Maria Luísa Santana Assunção, sou juíza de Direito do Estado de Minas Gerais. E há vários anos estou no interior. Só em Uberlândia, na terceira vara civil, já vão para 15 anos. E vim para a magistratura por vocação, por querer uma sociedade justa, por querer a igualdade entre homens e mulheres realmente implementada, não só na Constituição, e acima de tudo, para trazer esses valores que eu sempre acredito, que é a justiça, a solidariedade, a fraternidade, a igualdade. Agradeço a presença de vocês aqui no Brasil Justiça. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.